Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais esta edição do programa Segurança Pública. Já sabe, você é o nosso especial convidado e hoje juntam-se a nós o inspetor Hugo Idiberto, ele que vem da Direção Nacional de Viação e Trânsito. Boa noite e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite, Genave. Boa noite, Segurança Pública. Exatamente. O doutor Esteves Cambundo, ele que se junta a nós pela primeira vez. Boa noite e bem-vindo. Obrigado, boa noite Wilson e boa noite a todos os telespectadores da Televisão Pública de Angola. E o nosso habitual convidado, o doutor Pedro de Castro Maria. Boa noite, doutor, e bem-vindo ao Segurança Pública. Boa noite, Genave. Sempre um prazer. Obrigado. Exatamente. Seguimos e desta com o trânsito. A Estrada Nacional número 225 é palco de mais uma operação da Brigada Especial de Trânsito. Segundo o porta-voz da corporação, muitos são os acidentes de viação que acontecem naquela via. Veja a seguir. Estamos a 70 km da capital Luanda. O nosso objetivo é acompanhar mais uma operação stop da Brigada Especial de Trânsito ao longo da Estrada Nacional 225. O nosso destino é a província do Uís. Para chegar às terras do Bago Vermelho, serão precisas 5 horas de viagem. O trajeto faz-se bem. As condições do asfalto dão segurança a muitos condutores. Mas atenção! O troço é caracterizado por curvas e contracurvas e várias descidas e subidas de fortes inclinações. Numa primeira paragem, esta imagem chama atenção aos efetivos da Brigada Especial de Trânsito. Ter muita prudência para se circular nesta estrada. Deve os condutores que venham a fazer o trajeto Bengo-Uís adotarem uma postura correta, um comportamento digno para evitar vários acidentes de viação. Por exemplo, aqui nós estamos numa descida de forte inclinação. Segundo depoimento de testemunha, o condutor deste veículo não observou todas as medidas de segurança necessárias. Por essa razão, o veículo capotou, não é? E nela causou danos humanos a alguns passageiros e o condutor. Significa dizer que é preciso ter muito cuidado ao circular nesta via. Por essa razão, nós vamos organizar hoje uma operação stop, ou vamos realizar, uma operação stop nessa via, para verificar se os condutores estão a andar dentro daquilo que são as normas do Código de Estrada. O trajeto continua da capital do país à cidade do Uís. São aproximadamente 360 km de estrada. O que não faltam são registros de acidentes. Caminhões carregados ficam pelo caminho por falta de prudência. Estrada Nacional 225. Província do Uís. Destacamento rodoviário da Vista Alegre. Este condutor tem o seu seguro vencido e diz que ainda não pagou porque está desempregado. O senhor tem conhecimento que o seu seguro já caducou? Não pagou o seguro por quê? Chefe, estou desempregado. Está desempregado? Então, senhor, faz favor, isso é viatura. Acompanhe-me, só faz favor. Senhor, está ciente de que o seu seguro está vencido já há um bom tempo, é verdade? Sim. Nós vamos passar uma multa de acordo com o artigo 129, tá? Pois é, agora vai pagar o seguro e a multa. Boa tarde. Está a usar o capacete, não é?
não está a usar o capacete por quê? Esquece em casa. Esqueceu em casa o capacete? Como é que esquece em casa? Por que é que não fazem como ele? Vem, passa aqui, passa aqui. Sempre que vocês tiverem que começar a marcha usando o motociclo, devem usar o capacete de proteção, certo? Certo. Tanto o seu condutor como o passageiro, o indivíduo que acompanha o condutor. Por que o capacete é importante? O capacete é importante porque se vocês tiverem uma queda, não vão danificar a cabeça. Nós agora estamos a vos chamar a atenção, certo? Sim. Estamos a vos chamar a atenção, certo? Estamos a vos sensibilizar. Mas pela próxima, não é? Quando nós vos vemos andar sem o capacete, vamos fazer a apreensão dos motociclos, certo? Sim. Já no final da operação, uma situação curiosa chama a atenção da Brigada Especial de Trânsito. O rapaz que conduz o motociclo tem apenas 14 anos de idade. Conduz sem o capacete e transporta 3 ocupantes, incluindo uma criança. Já conduzes moto há muito tempo? Não tens medo de andar nessa estrada nacional, aqui onde passam muitos carros? Essa é a minha primeira vez. Não. Mais velho, é a primeira vez que você entrega a moto no miúdo, porque o miúdo está a conduzir muito bem, não parece aprendiz, fala a verdade. Não, o miúdo não anda a conduzir lá em casa, lá na água. Podemos ir na água. O mais velho é o pai dele, né? Sim. Eu sou deixado embora, tem que poder me ajudar, é só ele só. Não tem mais outro. Mas quando o mais velho comprou a moto, comprou para quem conduzir? Não, eu vi o miúdo está conduzir bem. Eu falei, não, vou comprar a moto para começar a me ajudar. O mais velho comprou a moto mesmo para o miúdo? O mais velho comprou a moto para o miúdo começar a conduzir para te ajudar, não é? Lá na água. Aqui a mãe é tua esposa? Não, eles são minha sogra. E aqui o rapaz? Esse é meu neto. Não é. Então ir me trazer lá em casa. Você não sabe que você ainda não tem idade para conduzir essa moto? Sim, sim. Sabe? Não sabes que estás a correr um risco? Sim. Depois da moto não tem retrovisor. Não é? Você não sabe o código de estrada? O retrovisor está lá em casa. Você sabe o código de estrada? Não. Este é um exemplo negativo. Uma criança com menos de 14 anos de idade a conduzir um motociclo que carece de uma carta de condução. O indivíduo que tem que conduzir este motociclo, que tem a cilindrada de mais de 125 cm3, é uma Kawasaki de 150 cm3, deve possuir a carta de condução. Por essa razão, nós dissemos que o mais velho é irresponsável, porque colocou a tua vida e a vida dos outros acompanhantes em perigo. O mais velho tem que ter consciência de que criança não pode conduzir este meio, certo? Isso que está a falar, meu filho, estou errado, né? Estou errado. Nós vamos fazer a apreensão do motociclo e a criança já não poderá conduzir. Sai, filho, vem. Tá bem? Já não pode conduzir, tá bem? Fica ali. Encosta aí. Mais velho, pode descer? Ou não consegue descer? Vai descer? No início do terceiro trimestre, até a presente data, foram registados na Estrada Nacional 225, 25 acidentes, 4 mortos e 32 feridos. Avancemos para os argumentos de razão e pergunto ao inspetor Hugo Idiberto o seguinte: qual é a avaliação feita pela polícia em torno da campanha que se faz em prol da luta contra a sinistralidade rodoviária? Na verdade, Xenava, a avaliação feita ainda não podemos dizer que é positiva de todo, porquanto há um conjunto de recursos que estão a ser disponibilizados pelos órgãos afetos ao Sistema Nacional do Trânsito, que devem, de alguma forma, dar aso a
todo o processo que está em curso, desde o planeamento tático, o planeamento operacional, e nós podemos dizer que são projetos bastante ambiciosos e estamos convictos de que serão alcançados. E qual é a meta da Polícia Nacional em relação a este assunto que a todos preocupa e muito? Na verdade, a meta é reduzir os índices de sinistralidade rodoviária até que as cifras hoje que estão registadas, as constantes, estamos a falar de uma média diária de 12 mortos. Estamos a falar de... 12 mortos por dia, semana? Por dia, uma média diária. Em todo o país, Luanda, em todo o Uíge. país. Dr. Pedro de Castro Maria, o inspetor Hugo Idiberto avançou aqui um dado que passa a ser novo para nós. Acha que este dado, de alguma forma, preocupa as autoridades locais e a sociedade civil em geral? Com certeza, é um número bastante preocupante, diria mesmo alarmante. Falar de 12 mortos por dia não pode deixar satisfeito nenhum país, nenhum Estado, nenhuma sociedade, não é? Até porque nós precisamos desses nossos cidadãos para também participarem da reconstrução nacional, para também... Porque quem são as pessoas que morrem? São filhos da nossa pátria, não é? E, para além de o ser, também são pais de famílias, em alguns casos, ou mães, Exato. ou irmãos, ou filhos. Exato. Deixam um vazio no seio das suas famílias. Temos estado a falar aqui também, muitas vezes, do problema daquelas famílias que estão desestruturadas, que têm estado na base da fragilização de valores em determinados contextos sociais. Muitos dos pais que deviam estar com os seus filhos para transmitir valores, transmitir educação, também morrem nas estradas. Embora também morram crianças, obviamente. Mas em muitos casos Mas também... onde está o problema, doutor? Está nas famílias ou na mensagem que, de alguma forma, não tem sido eficaz? A mensagem, penso eu, que tem sido bem passada. Eu acredito que a polícia, de um tempo a essa parte, como foi aqui, de resto, mencionado pelo senhor inspetor Hugo, tem feito um serviço, tem investido em equipamentos. O problema da educação para o trânsito não passa só pelo trabalho da Polícia Nacional. Tem que ser um esforço conjugado. Tem que entrar as famílias necessariamente. Mas se nós temos o problema da fragilização de determinados valores no seio familiar, então aí já a própria família não poderá cumprir cabalmente com a sua função de transmissor, de educação para um trânsito seguro. Porque eu também conheço minimamente essa via, a Estrada Nacional 225. É uma estrada extremamente perigosa, que exige muita cautela da parte de qualquer automobilista. São curvas, contracurvas, buracos, subidas, descidas. Se um automobilista na Estrada Nacional número 100, por exemplo, ou uma outra qualquer, pode andar a uma determinada velocidade, é claro que ele tem de perceber que, estando na 225, pela especificidade de redobrar. Exatamente. Estes cuidados. E nós temos esse problema. Eu acho que criou-se até o mais alto nível do Estado angolano uma comissão que vela pelo trânsito, pelo ordenamento do trânsito, pela questão da sinistralidade. Se calhar estava na altura de fazer-se uma reflexão um bocado mais profunda e adotarem-se também medidas de muito mais choque. Doutor Esteves Cambundo, há alguma cena em especial que lhe tenha chamado a atenção na operação que acabamos de ver? Bem, eu começo por primeiro primeiro felicitar e encorajar a Polícia Nacional, tanto no desencadear de operações de género, porque com este tipo de atividades, portanto, nós vamos ter cada vez mais a população educada, no sentido, então, de primar pelo cumprimento das regras de trânsito. Ora, em boa verdade, as peças que foram aqui exibidas... A peça que foi aqui exibida, portanto, nós podemos caracterizar, em primeiro lugar, como sendo demonstrações claras de cometimento de contravenções.
Estamos a falar, portanto, de contravenção, por quê? Porque a própria infração... O que é isto, cometimento de contravenções, para que o telespectador em casa possa perceber? Exatamente. Portanto, é para dizer que a infração penal, numa perspectiva ampla, ela congrega ou compreende o crime, por um lado, e por outro lado, as contravenções. Portanto, existe o crime quando se tratar de uma ofensa concreta, de um bem jurídico. Há um caso que se pode levar ao nível de crime, ao nível criminal? Bem, no caso concreto, podemos ver a última cena que foi aqui apresentada, que é da condução ilegal, portanto, do menor de 14 anos. É para dizer que pode-se mesmo configurar aqui uma situação de, portanto, uma autoria moral por parte, portanto, da pessoa que colocou o menor a conduzir. Neste caso, o pode pai. ser, exatamente. Portanto, podemos aqui qualificar uma situação de autoria imediata, na medida em que há uma espécie de instrumentalização do menor. E isto também é punível. Portanto, o menor, não obstante a sua falta, a sua idade, portanto, isso nos remete para uma situação de falta de culpabilidade, na medida em que haverá aqui uma situação de inimputabilidade, em razão da idade, mas há aqui um facto que pode ser imputável ao seu ascendente, na medida em que o terá instrumentalizado. Portanto, e aqui este crime de condução ilegal, que também é previsto nos termos do nosso Código do Estado, salvo erro, no artigo 177 do nosso Código do Estado, aprovado pelo Decreto-Lei 5/08 de 29 de setembro, e é punível, portanto, nos termos em que se aplica então uma multa, não é? Que Exato. o próprio Código estabelece. E aqui é um caso típico de cometimento do crime. E eu falava das contravenções que também são uma forma de... Mas, doutor, só para ficar claro, disse que neste caso há aqui uma falta de culpa da parte do menor, só tem 14 anos de idade, a mesma passa para o seu progenitor, no caso o pai, como autor moral. Há alguma responsabilização penal para além da multa que se lhe vai aplicar? Em boa verdade, vale aqui explicar o seguinte. Nós temos em vigor, portanto, embora há uma problemática em sede disso, que é a questão do Decreto 231/79, que regula as infrações, ou que estabelece a disciplina do trânsito. Não há responsabilização penal. Aqui, neste caso, há uma responsabilidade penal relativamente ao autor moral, portanto, porque o autor material, que é a criança, por falta da sua capacidade de culpa, ele não é responsabilizado. Portanto, aqui, se provar que há aqui uma instrumentalização... Neste caso, é a multa, é a aplicação de uma multa nos termos do Código de Estrada. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua contribuição. Vou agradecer o inspetor Hugo Idiberto pelo prazer da sua disponibilidade e contamos consigo em próximas oportunidades. Muito obrigado. Ora, seguimos. Uma cena de burla é captada pela Câmara de Segurança Pública na Avenida 21 de Janeiro, em Luanda. Os supostos burladores foram detidos por efetivos da Polícia Nacional na hora. Os mesmos queriam nada mais, nada menos que subtrair 45 mil kwanzas de um cidadão de 68 anos de idade. Veja a seguir. Em plena luz do dia, uma cena de burla na Avenida 21 de Janeiro. Ele está a tentar, eu deixo isso, que é para ele falar com aquele, eu vou falar com aquele quando dá dinheiro para dar com ele. E ele disse assim, é por isso que ele recebia a parte na minha mão.
O facto despertou a atenção de vários utentes da via e a curiosidade da equipa do Segurança Pública que se encontrava nas proximidades. 2 jovens são detidos pela polícia por tentativa de burla. De acordo com informações, eles tentavam vender este diamante falso. A vítima é este ancião de 68 anos. O aposentado da TAG afirma que foi interceptado no bairro da Calemba depois de ter extraído do banco 45 mil kwanzas, valor referente à sua aposentadoria. Esse jovem me veio atravessar a estrada, eu não vi onde ele veio. Aqui mesmo? Não, lá na frente do coisa, antes de entrar da porta da TAG, não tem lá uma passadeira. Então eu ultrapassei, onde quem me encontrou no caminho. Ele dizia que não, ele disse eu sou visita, vem cá, quero vender qualquer coisa, como posso ver a minha cara, aquele outro moço. Ele disse, não, eu tenho alguém que compra. Então eu não vi o que ele estava para vender. Na abordagem ao idoso, um dos acusados de burla faz-se passar por um grande comerciante e que procurava por pessoas interessadas em comprar o diamante. O outro era um suposto intermediário, o que arranja os clientes para a negociata. Quero precisar só porque tem alguém que pode, ou que me arranja um negócio que eu arranjar, que é para ver se consigo vender, porque tem negócio. E agora aquele moço viu. Depois aquele moço me telefonou disse eu tenho alguém que pode comprar. Então agora o mais velho nos acompanha. Eu disse que eu vou na consulta, ele disse não vai demorar nada. É por isso que viemos aqui, paramos aqui no carro. Já na Avenida 21 de Janeiro, o idoso afirma que percebeu que a intenção dos supostos burladores eram os 45 mil kwanzas que acabara de levantar do banco e só não caiu na cilada porque a polícia interveio na conhecida hora H. Eu estava atrapalhado já, é por isso que ele recebia a parte na minha mão. E agora aqui a polícia viu. Eles querem pegar as coisas do pai, mas depois o pai veio buscar. Porque parei o bolo ter com aquele senhor que ele vai falar com ele. Depois eu encontro ele para me dar com ele. E agora por isso quando veio eu recebi logo. Mandaram para isso que foi. Eu disse que está aqui o dinheiro que eu levantei agora no banco. E agora estou indo na consulta. A consulta até está a passar a hora, são 3 horas. Depois do flagrante, já em posse da polícia, os 2 supostos burladores foram encaminhados aqui na 20ª Esquadra da Divisão de Polícia do Distrito Urbano da Maianga. Aqui será formalizado o processo e, posteriormente, serão encaminhados para o Ministério Público. Voltemos ao estúdio para os comentários que se impõem, mas antes devo ressaltar aqui a presença do porta-voz da polícia em Luanda, o inspetor-chefe Mateus Rodrigues. Para já o nosso agradecimento pelo prazer da sua disponibilidade e seja bem-vindo ao Segurança Pública. Obrigado, boa noite Wilson Snave, boa noite estimados convidados, boa noite também aos telespectadores e aos efetivos da Polícia Nacional que estejam a assistir o programa. Exato. Inspetor-chefe, pergunto-lhe como é que a polícia esteve no encalço dos acontecimentos em relação ao que acabamos de ver? Relativamente ao que a peça retrata, parece ser muito completa a peça, né? Mostra as etapas todas do crime, até a detenção em flagrante dos elementos, mas há aqui a ressaltar 2 fatores. Um primeiro fator é o facto de o senhor estar a sair do banco e ter levantado uma soma relativamente avultada. Certamente a situação suscita que estes elementos já o terão seguido a partir do banco. É uma situação muito frequente e, em função dessa situação, temos estado a registrar muitos roubos e, em alguns casos, por resistência das vítimas, acabam por resultar, portanto, em morte. Em morte. Outro aspecto que é muito importante também ressaltar é o facto de os elementos
tentarem burlar o senhor, né? Tentarem ludibriar o cidadão, que também é uma situação muito frequente. E, infelizmente, pelo que se vê na peça, parece-me que o senhor foi na conversa dos jovens, mas por alguma desconfiança e também aproveitando... Despertou. Exatamente, aproveitando a presença da polícia, denunciou, mas é um caso muito frequente. Nós registramos diariamente muitas burlas. Cidadãos que contactam... Vem uma viatura à venda, por exemplo, à venda, com um número de telefone, contactam aquele número de telefone, pelo telefone, recebem instruções para depositar dinheiro, ainda não viram o carro, não viram documentos, não viram nada, depositam o dinheiro, não conhecem a pessoa em causa, depositam o dinheiro e perdem completamente o dinheiro, porque logo a seguir ao depósito, aquele número já não atende. Vou passar agora a pergunta ao Dr. Cheves Cambundo. Em casos em que os cidadãos são apanhados praticamente em flagrante, estes ainda gozam da presunção de inocência? Ora bem, o princípio da presunção da inocência no nosso ordenamento jurídico tem consagração constitucional e dispõe o artigo 67, número 2 da nossa Constituição da República, de que todo cidadão se presume inocente até ao trânsito em julgado da sentença, o que significa que só com uma decisão condenatória transitada em julgado, e aqui trânsito em julgado significa uma situação de intangibilidade que uma determinada decisão se encontra, portanto, não podendo ser impugnada nem por via de reclamação, nem por via de recurso ordinário. Significa ainda que o apanhar em flagrante delito do agente é um elemento que pode servir como critério para determinar a medida de coação, portanto, penal aplicável, a medida cautelar a aplicar. Portanto, nomeadamente a prisão preventiva, não? Portanto, é um elemento que é aferível, portanto, que pode ser aferido, portanto, no âmbito desta medida cautelar a aplicar. Mas culpado ou não, só depois do julgamento feito em tribunal? Exatamente, só depois do julgamento, portanto, aqui o juízo de certeza só se consolida, digamos assim, com a decisão transitada em julgado. Significa que depois de ser condenado pelo tribunal de primeira instância, havendo interposição de recurso, só com a decisão do tribunal de recurso é que se vai considerar, então, efetivamente, que há aqui um juízo de certeza inocente ou culpado. E para estes casos de burla, qual é a moldura penal que se pode aplicar? Bem, tendo em conta os elementos do caso concreto, para dizer que nós podemos fazer aqui uma subsunção ao crime de burla por defraudação. E este crime está previsto nos termos do artigo 351 do nosso Código Penal, mas se atendermos, digamos assim, à forma consumada do crime. Ou seja, se o crime fosse cometido na forma consumada, e vale aqui dizer que o processo de cometimento de crime pode refletir três formas. Podemos ter o crime na forma atentada, na forma consumada ou na forma frustrada. Para este caso, qual delas? Para este caso, portanto, há claramente aqui elementos para se caracterizar a situação como um crime de burla por defraudação, mas cometido na forma tentada. Tentada por quê? Porque explica-nos isto o artigo 11 do nosso Código Penal. Há alguma penalização para isto? Também é punível. Portanto, neste caso, tendo em conta que, por causa do valor, falamos aqui de, se fosse cometido na forma consumada, portanto, ele seria fraudado com o valor de 45 mil kwanzas. E o artigo 351, portanto, faz a punibilidade do crime, remetendo para o artigo 421, que, portanto, estabelece a medida penal em função do valor. E aqui aplica-se o artigo 421 do Código Penal, número 5, que estabelece a pena de 2 a 8 anos, se fosse na forma consumada. Como é na forma tentada, há aqui um exercício hermenêutico que tem que ser feito. Portanto, o autor do crime na forma tentada, portanto, buscamos aqui o artigo 105 e 104 do Código Penal, que nos diz que nos casos de crimes que, sendo punível com a penalidade de 2 a 8 anos na forma consumada, para os autores na forma tentada tem que se, portanto, fazer uma redução do limite máximo, que é de 8, e
pela sua duração, digamos assim, pela metade da duração máxima, o que significa que nós teremos uma moldura de 2 a 4 anos. Há 4 anos. Há 4 Muito anos. obrigado, doutor. Okay. Vou passar agora para o doutor Pedro de Castro Maria. Doutor, há alguma explicação social para a atitude dos jovens envolvidos neste caso? Sim. Qual? Provavelmente sejam jovens que não receberam bons valores educativos no seio da sua família. Voltemos à família. Exatamente. Outra vez. Temos estado a assistir hoje que muitos jovens, muitos co-cidadãos nossos, em função da sociedade de consumo, em função da necessidade de obter dinheiro para satisfazer prazeres pessoais, enfim, em muitos casos são mesmo prazeres. Pensam que o caminho é a via fácil, que é a burla, enfim. Em vez de arranjarem uma profissão, formarem-se academicamente para obterem um determinado grau e assim, por essa via, arranjarem um emprego para ganharem dinheiro, vão pelo caminho do facilitismo. Eventualmente porque saberão de casos de alguém que terá tido algum sucesso, nem que relativo e temporário, porque nunca, sempre quem opta por esse caminho, algum dia a polícia há de pôr a mão nessa pessoa. Por isso é para desencorajar. Então, dizia, provavelmente terão se inspirado em alguém que teve sucesso de conseguir dinheiro por essa via. Provavelmente terão visto num filme, na televisão. Diamante. E essa história dos diamantes, não é? O diamante é uma coisa que tem canais oficiais para se transacionar diamante. Na Mas rua, aquele não era um diamante. Não era. Por isso mesmo estou a chamar a atenção para esse aspecto. Exato. E mais, a vítima foi bem escolhida. O É um facto de ser- ancião. Exato. Há aqui uma certa vulnerabilidade. O momento também foi bem escolhido. É um ancião de 68 anos de Exato. idade, já reformado. Portanto, é uma pessoa que apresenta algum grau elevado de vulnerabilidade. Exatamente. Então, eles programaram bem. É um ancião, está a sair do banco, está desprotegido, tem dinheiro, não conhece bem diamante, vai se deixar impressionar facilmente. Provavelmente, se o ancião resistisse à transação proposta, podiam recorrer a um outro e eventualmente podiam assaltá-lo. Exato. Não é verdade? Exato. Então há aqui, mesmo da parte desses jovens, comportamentos, creio eu que premeditados, desviantes, em função da forma como foram socializados. Exato. É preciso questionar com quem cresceram, onde cresceram, que exemplos eles tiveram na vida para optar por esses caminhos, porque não creio que do nada, espontaneamente, os indivíduos decidiram vamos fazer isso. Isso é um percurso. Tudo um começa processo, da base. Sim, que passa pela educação que as pessoas Exatamente. normalmente têm. Tudo começa da base. Muito obrigado, doutor Pedro de Castro Maria. Seguimos e desta voltemos à terra do Bago Vermelho. Imaginem, 2 adolescentes foram queimados por alegada prática de feitiçaria. Este caso aconteceu no bairro Gai, periferia da cidade do Ixi. Veja a seguir. Começaram a falar. O menino da falecida primeiro confessou nos seus parentes. Mamã, de cada vez que eu estou a dormir, eu sempre sonho o meu amigo. Começaram a perguntar, de que jeito que você lhe sonha? Ou não, quando nós estivemos a brincar, ele me dava pão. Quando ele me deu pão, eu disse que já não quero pão, quero samba-pito. Comprou o samba-pito, devolveu o samba-pito. Quando ele devolve o samba-pito, disse, não quero esse tipo de samba-pito. Quero pessoa, me dá o teu irmão. Naquele sábado mesmo, como estávamos ir, eu sabia mesmo a criança não vai estar mesmo vivo, porque no caminho estavam lhe laminar já. Viemos até aqui em casa. Nisso eu só choro. Nisso eu só choro. Depois me deu um conselho, deixei de chorar. E falei, não, como eu vi aqui, as tias das crianças falam assim para não vir arrumar a casa, para não vir arrumar as coisas na minha casa. Aí sentar aí no gai.
O caso não foi divulgado pela mídia local, mas no bairro Gai todos conhecem a história. Todos conhecem os detalhes de um crime bárbaro. As marcas da tortura ainda estão no cenário das mortes. Sangue, casa destruída e 2 pessoas mortas carbonizadas. Província do Uíge, bairro Gai. Madrugada de sábado, setembro de 2015. Manuel Vieira, de 13 anos de idade, e Pedro Antônio, de 17 anos, foram espancados e mortos carbonizados. Segundo informações, as mortes foram praticadas por indivíduos de uma mesma família por alegada retaliação. Dizem os moradores que as vítimas terão sido acusadas de praticar feitiço e de terem morto uma jovem de 18 anos desta mesma família. Sempre os familiares daqui também colaram mais naquele outro mais velho. Quando eles colaram naquele, então as famílias uniram entre eles. Foram lá nos tratamentos onde eles foram, se encontraram os problemas que já estavam no terreno. Daí, a irmã mais velha do outro menino fica doente. Ou, quando ficou doente, só tinha umas simples febres. Mais tarde, levam a miúda no hospital. Foram no hospital, fez lá 5 dias, a miúda saiu. Quando ela saiu, disse: mãe, eu não estou me sentindo bem. A barriga da falecida começou a ficar grande. Por aí causou a febre amarela. Daí o irmão sempre a falar que mamãe, o Nelo está me pedindo a mana, porque eles disseram que querem fazer mulher dele da noite. A morte da jovem deu início a uma cena de tortura que culminou em 2 mortes. Pedro Antônio foi o primeiro a ser executado. A sua sentença de morte foi ditada na presença da mãe, que acompanhou os primeiros momentos da agressão. O fio que tinham lhe metido no pescoço é no meio da igreja. Eu tive o ver. Lhe meteram um fio no pescoço, eu falei não. Eu perguntei no irmão, como lhe encontraram? Eu posso mesmo voltar em casa? Ele respeita depois, você pode voltar em casa, como eu já apanhamos já miúdo. Pode voltar em casa. Eu também não apanhei só aquela coragem de voltar em casa. Depois, a segunda vítima, Manuel Vieira, de apenas 13 anos de idade, morto por enforcamento. Esta é a casa de uma das vítimas. Contam os moradores que era a madrugada do dia 6 de setembro de 2015, quando os familiares da jovem falecida decidiram fazer justiça por mãos próprias. Eles arrombaram a porta e destruíram parcialmente a casa. Manuel Vieira, de 13 anos de idade, foi executado precisamente aqui, na presença dos pais. Na manhã seguinte, a polícia encontrou os corpos carbonizados nesta vala. A denúncia veio dos populares. Um dos suspeitos de participar no crime já está detido. Os restantes estão em parte incerta. Encontram-se em fuga. A polícia investiga também o SOBA da região por alegada participação no crime ao autorizar a execução dos meninos. A jovem, irmã dos indivíduos que nessa altura estavam contas com a justiça, começou a adoecer. Ao invés da população ou dos familiares da menina que estava a adoecer levarem o caso às autoridades policiais, preferiram consultar os SOBAs. Os SOBAs juntaram as partes no sentido de dirimirem o conflito, mas só que não foi possível os SOBAs dirimirem o conflito. E então, na presença dos SOBAs, os familiares da menina que estava hospitalizada fizeram cárcere privado a 2 jovens, enquanto a menina continuava internada no Hospital Provincial do Uíge. Tão logo a menina acabou por falecer, aí os familiares partiram para a agressão física contra os 2 jovens, amordaçaram e depois jogaram gasolina por cima do jovem e então incendiaram. Os SOBAs não tiveram participação direta, apenas são cúmplices em virtude de terem presenciado os factos e não de terem feito em participar da ocorrência na polícia. Desde o sucedido, o ambiente entre os moradores é de tristeza. Os familiares da jovem falecida abandonaram a casa.
A mesma atitude tiveram os pais de Manuel Vieira, uma das vítimas, por temerem por retaliação. Um assunto que ainda tem pano para muita manga. Ecos que fazem factos e que, de alguma forma, preocupam a sociedade em geral. Por isso, o Segurança Pública traz para a devida análise e começo com o Inspetor-Chefe Mateus Rodrigues. Inspetor-Chefe, como é que a polícia lida com situações do género? Há aí dois aspectos que saltam à vista. Primeiro é a possibilidade legal dessas acusações de feitiçaria serem provadas. O que é que a lei diz em relação a esses casos de feitiçaria? E uma segunda situação são as causas da morte, porque as causas da morte são determinadas de forma científica, né? Existe um médico legista que é capacitado para dizer quais são as causas da morte. Portanto, são dois aspectos que precisam se ter em conta antes de seguir, né? antes de seguirmos com um caso desses. E também, creio que em relação a isso também o nosso jurista vai dar uma chega, há aqui uma situação clara, em que, quer num caso, quer noutro, em que o costume colide com a lei. Inspetor-Chefe, desculpe, e nestes casos, daquilo que é o papel da polícia, qual é a posição da polícia? Como é que a tramitação é feita? É feita como se fosse nos outros casos, como se fossem em outros casos, ou aqui há uma tramitação diferencial? A polícia é um operador de justiça. A polícia há de fazer sempre aquilo que a lei diz. Estamos diante de casos flagrantes de homicídios qualificados, homicídios voluntários, né? E com agravante. Portanto, para além de matarem as pessoas ou de terem morto as pessoas, carbonizaram os corpos. Portanto, essas são situações que creio que o nosso juiz vai dar mais uma explicação em função da gravidade do caso, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista social, porque já vamos verificando com alguma frequência, em Luanda também estamos a verificar alguns casos, em que, por um ato, as pessoas entendem fazer justiça por mãos próprias e, como eu dizia no início, violência que gera mais violência. Portanto, às vezes por um furto, o indivíduo é espancado até a morte. Às vezes por um roubo de um valor, não diria mínimo, não diria insignificante, mas nada é nada pode ser tão valorizado quanto a vida, né? E a retaliação, o ato a ação que se segue ao ato inicial é quase sempre mais grave do que aquilo que foi o ato inicial. E permitam-me dizer, infelizmente. Dr. Esteves Cambundo, qual é a caracterização jurídico-legal que se oferece fazer a este caso? Bem, primeiro gostava de dizer que sobre a situação da prática de feitiçaria, se tivermos que apreciar esta componente dentro daquilo que é o direito consuetudinário, portanto, o próprio direito costumeiro, disse muito bem o nosso inspetor-chefe, de que o costume em Angola é sim uma fonte de direito. Mas a nossa Constituição, no seu artigo 7º, diz muito bem de que é reconhecida a validade e a força jurídica do costume desde que ela não colide ou não seja contrário à Constituição e à lei. E aqui estamos a ver um costume claramente contrário à Constituição e à lei, na medida em que, portanto, visa ou visou, portanto, a violação de um bem jurídico fundamental que é a vida. E nesta componente nós podemos qualificar aqui o nosso caso como sendo a prática de dois crimes, não é? de homicídio qualificado. Portanto, esta qualificação resulta essencialmente da brutalidade, do caráter hediondo como ele foi cometido, porque o artigo 351 do nosso Código Penal, que prevê e pune o crime de homicídio qualificado, refere claramente que se empregar torturas com vista a aumentar o sofrimento da vítima, tal como aconteceu no caso, portanto, há esta punição do crime de homicídio qualificado com a penalidade que vai de 20 a 24 anos. Exato. Agora, aqui é uma situação que devemos também ter aí presente, que é quais são os agentes do crime. E aqui há o trabalho da investigação criminal, no sentido de desencadear o processo. Estamos a falar de um processo crime no âmbito de um crime público, e é crime público na medida em que não carece necessariamente de uma queixa para se desencadear o processo. Portanto, tão logo as autoridades competentes tenham conhecimento, devem desencadear o processo criminal com vista a apurar
quem são ou quais são os verdadeiros agentes, aqueles que terão intervindo na forma de autores, aqueles que supostamente tenham sido cúmplices, não é? Então, todos estes deverão ser arrolados ao processo para que se faça a devida responsabilização criminal. E como o crime não compensa, estes autores, de certeza que vão pagar pelo que fizeram judicialmente. É isso que se impõe, portanto, os fins das penas do nosso ordenamento jurídico estão devidamente especificados, que é não só de retribuição, mas também de prevenção geral e especial. Ou seja, é necessário que se passe esta mensagem ao se punir o infrator, automaticamente passa a mensagem à população de que não se pode, não se encoraja a prática dos crimes, como também se faz uma reeducação dos próprios agentes do crime. Muito obrigado, doutor. Doutor Pedro de Castro Maria, há algum fator social segundo o qual podemos perceber o porquê que muitas pessoas depositam tanta fé no fenómeno feitiço? Qual? E podemos, desde logo, começar por avançar um termo que muito felizmente foi aqui empregue, quer pelo senhor inspetor-chefe Mateus Rodrigues, quer pelo ilustre jurista Esteves Cambudo, o termo costume. Esse termo não foi aplicado à toa. Portanto, há aqui um fator cultural muito forte e a cultura tem força. Força, e aqui estamos a falar de um pressuposto cultural que vem de longas gerações. É uma tradição secular, milenar, que vem sendo transmitido de geração a geração. Obviamente, falou-se aqui de um bairro periférico da cidade do Luís, não é? E nas nossas periferias, nas nossas aldeias, nas nossas comunidades mais pequenas, mas naquelas nossas comunidades também, onde nem sempre o conhecimento científico, onde nem sempre o conhecimento religioso, onde nem sempre uma nova racionalidade que ajude as pessoas a encarar os fenómenos com base noutras lógicas ainda tem chegado, a crença no feitiço é um problema muito sério. Quem disse que a pessoa a quem esses cidadãos consultaram tem competência, e o que ele diz que é a verdade, de que um jovem de 13 anos e outros de 17 anos são mesmo os feiticeiros? Como comprovar isso? Então chegou a altura, mas na crença daquelas pessoas, em função do percurso educativo que tiveram, em função do processo de socialização a que foram submetidos, em função do processo de recessão, de transmissão, de reprodução cultural a que têm estado submetidos, um mais velho qualquer que é tido como o vidente, o quimbandeiro, enfim, está capacitado, qualquer informação que ele dê, se errada, se não, mexe em qualquer objeto aí que impressiona e pensam que isso é a verdade absoluta para partir para a eliminação das vidas. É claro que essas pessoas têm que ser penalizadas, e foi aqui dito claramente pelos dois convidados que me antecederam, e é preciso, de facto, pegarmos nesse fenômeno feitiço, estudá-lo e eventualmente desmistificá-lo ali onde for necessário. Exato. Para que as nossas populações sejam orientadas a não terem esse tipo de atitudes que minam a nossa sã convivência e vão ceifando vidas. Têm trazido dramas muito sérios para determinadas famílias, têm trazido conflitos nas comunidades, tristeza, dor, luto, como de resto se assistiu na peça O Bairro Gai. Hoje não é a mesma coisa, é um bairro que está triste, abalado por um acontecimento que fere de qualquer forma, que fere em grande medida toda a moral pública aceitável. Exatamente. Muito obrigado, Dr. Pedro de Castro Maria, pelo seu subsídio em torno do assunto que trazemos a esta edição. Vamos seguir com o exemplo da semana. Por sinal, um mau exemplo. Ora, suposta briga de casal gera danos físicos. A mulher, no caso, terá atirado água quente ao marido. Veja a imagem que, de resto, já circula nas redes sociais.
Doutor Pedro de Castro Maria, não era suposto que os casais se amassem, enfim... Caro Chinave, esse é o caminho para onde iria. Terá havido aí claramente a falência do diálogo na família. Há pressupostos aí que faliram. Essa família está desestruturada. Desde logo, todos os casais têm problemas, todas as famílias têm os seus problemas. Partir para a Até violência. porque há ali personalidades distintas que vêm de proveniências diferentes. É natural que haja choque. Mas quando uma esposa tem a coragem de pegar em água quente, despejar ao marido dessa forma, penso que essa é mais uma família que está desestruturada. Falhou o diálogo, falhou o amor, falhou a compreensão. E só temos é que pedir que se trabalhe muito sério no seio das famílias. A educação também para o casamento. Doutor, no seio das igrejas, no seio das escolas. Temos que começar a educar as crianças e jovens para casarem. Exato. Temos que educar as pessoas para conviver na diferença e na diversidade. As frustrações do dia a dia, os problemas que nos cercam, não podem, de maneira nenhuma, nos vencerem ao ponto de que resolvamos os problemas pela violência. Quando a razão da força é maior que a força da razão, temos dissabores como esses. Lamentável, triste. Famílias, paremos para pensar que sociedade queremos construir. E em muitos casos estamos aqui a retratar. Há sinais de violência e depois acaba-se por... o fim disto é perder a vida e depois... Normalmente, casos de homicídios no seio familiar, mesmo até de suicídios, normalmente casos de violência, mesmo que não se trate de violência extrema, há antecedentes, há sinais, há mostras. Mas como há incapacidade de diálogo, como há incapacidade, às vezes, de se recorrer a outros entes que podem, de alguma forma, ajudar a atenuar esses sinais, como são os padrinhos, como são os pais, como são os amigos, que podem, aqui e ali, dar algum palpite que ajude a atenuar. Porque as pessoas têm que ter predisposição para resolver os seus conflitos. Quando isso desaparece, estão aí as consequências. E mais uma família que, eventualmente, vai acabar. Exatamente. Doutor Pedro de Castro Maria, com os seus subsídios que, de resto, acreditamos que sejam importantes para que adotemos comportamentos bons e para que saibamos viver em sociedade. Tudo dito por hoje. Segurança Pública, todas as semanas aqui na televisão de todos nós. Já sabe, nós voltamos na próxima semana e até lá contamos consigo. Passe bem e seja um exemplo a seguir.